Vamos atualizar o seu cérebro e trocar do modo de usuário para o modo desenvolvedor. Vamos te ensinar como aprender a pensar como um programador. Oi, meu nome é Dmitry Teixeira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Programação Web. Se você está interessado em aprender programação, se tornar um desenvolvedor, com certeza você vai precisar entender o padrão de funcionamento de um cérebro de uma pessoa que trabalha nessa área, porque ele é muito diferente da maneira como os usuários comuns veem as coisas. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês comparações e até um exemplo prático, mão na massa mesmo ali no computador, para você entender a diferença do padrão de pensamento que um programador tem. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito, então assista ele até o final. Bom, quando a gente fala de pensamento de usuário, isso traz para nós a ideia de resultado final e não as etapas, não o passo a passo para que algo aconteça. Os usuários, a pessoa que usa a internet, alguém que acessa um site, um aplicativo, usa um sistema, ele já vê tudo pronto. Ele não sabe como as coisas funcionam por debaixo daquilo. E essa é a principal diferença entre a pessoa que pensa como usuário e como programador. E é um desafio porque como a gente costuma usar a internet e usar sistemas, naturalmente a gente tem um pensamento de usuário. E é essa tecla, é esse interruptor que você vai precisar clicar aí dentro do seu cérebro para ter uma mudança na forma como você pensa. Nós vamos entender isso com uma comparação bem simples que eu acho que vai te ajudar a entender. Talvez aí perto de onde você está tenha um interruptor, uma tomada, alguma coisa assim, certo? Quando você aperta o botão de um interruptor, o que acontece? A luz acende, não é assim? É bem simples, você aperta o interruptor e a luz acende. É tão fácil, é tão simples que você pode até treinar um macaco para fazer isso e ele vai conseguir com tranquilidade. Mas, para o usuário, o resultado final é apertar um botão, acender uma luz. Ele não sabe todo o processo que teve que ter para isso acontecer. Tem uma camada de abstração. Abstração em programação quer dizer você pegar algo muito complexo, simplificar ele de uma forma que sai apenas um resultado final. Por exemplo, no caso do interruptor de luz, a gente abstraiu vários processos, como, por exemplo, alguém teve que planejar a estrutura elétrica da sua residência, teve que passar um conduíte, os fios, puxar a tomada e coisas assim. Aí essa energia ela foi até um quadro de distribuição, que talvez foi até um poste, que foi até um centro de distribuição de energia no seu município, foi por cabos de alta tensão até uma usina onde essa energia está sendo gerada. Para falar bem simplificado aqui o processo, a gente não complicar muito. A pessoa clicou ali no interruptor, a luz acendeu, mas para que isso acontecesse, todos esses processos precisaram acontecer nos bastidores. É aí que entra a diferença para quem pensa como desenvolvedor, quem pensa como programador. Você vai ter que começar a pensar em todos esses processos, tudo que você precisa fazer para que o resultado final aconteça. Nós vamos ver agora um exemplo na prática de a diferença entre o pensamento de um usuário e como um desenvolvedor ele pensa. Por exemplo, aqui na tela nós temos um botão azul e um fundo. E a gente quer que quando clique nesse botão, o fundo ele mude. Então, para o usuário, ele simplesmente vê o quê? O resultado final. Aqui tem um botão, eu cliquei nesse botão, o fundo mudou de cor. Show de bola! Para ele, isso é tudo o que ele precisa saber. Ele entende que as coisas funcionam desse jeito. Agora, você como programador tem que pensar em todas as etapas para que isso fosse realmente acontecer. Então, vamos aqui para o código. Para a gente ter um botão, primeira coisa, a gente vai ter que ter ali a nossa página HTML. E nessa nossa página HTML, nós vamos ter que ter ali a estrutura de um botão usando uma tag de button. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é ter aqui um button com um evento de clique para que a gente possa fazer que quando a pessoa clique no botão aconteça alguma coisa. Para que esse botão ele funcione, a gente vai precisar ter um estilo nessa nossa página. Então, a gente vai precisar ter aqui as regras de CSS para que isso funcione. Por exemplo, aqui no corpo da nossa página estamos trocando a cor do fundo e ditando todas as regras que vão formar
no formato daquele botão. A margem do topo, qual é o tamanho dele, qual é a cor de fundo, que ele não tem borda, o tamanho da fonte, a grossura da fonte. E para que esse evento seja disparado quando a pessoa clicar no botão, a gente vai precisar de uma função JavaScript que vai ser disparada no momento do clique. Então a gente tem aqui um script com uma função para mudar a cor, dizendo que eu quero que faça uma alteração no meu documento para que possa mudar a cor do fundo. Está entendendo o processo? O programador ele precisa pensar em toda essa etapa e não só no resultado final. Você precisa entender como as coisas funcionam passo a passo, de forma lógica, para que você possa trazer algum resultado. Obviamente, aqui a gente não está explicando profundamente isso daqui que a gente está mostrando na tela. Mas, para você saber aqui o que é um botão, o que é uma página HTML, primeiro você precisa estudar HTML para entender os conceitos básicos sobre isso. Eu quero estilizar esse meu botão para que ele fique com cores, fique interessante e legal. Preciso saber de CSS, das propriedades que montam o estilo. E para esses disparos de evento, para fazer alguma coisa dinâmica na minha página, eu preciso saber o JavaScript, como ele funciona, as funções, como a gente pode manipular a página. Então, essa é a grande diferença entre a pessoa que pensa como usuário e a pessoa que pensa como um programador. Show de bola, né, pessoal? Acho que com esse exemplo deu para entender bem essa diferença. Então, comece a pensar em tudo como sendo etapas, processos que te levam a um resultado. Quando você for fazer um site, quando você for fazer um sistema, quando você for fazer um planejamento de algum projeto que você precisa fazer, tenta separar ele em etapas, em pedaços menores, para que você possa ir fazendo todas essas etapas e ter um resultado final que você queira trazer para os seus usuários. A partir do momento que você começar a pensar em etapas, você vai começar a ter o pensamento lógico, a maneira como os desenvolvedores, a maneira como os programadores, eles pensam. Um exercício muito legal, e aqui fica uma recomendação, é no seu dia a dia você olhar para as coisas que tem aí ao seu redor e começar a pensar como elas funcionam. Isso também é muito importante no que diz respeito às tecnologias que envolvem o ramo da programação. Por exemplo, como a internet funciona? Como que esse vídeo está chegando até você? Como é que você está conseguindo assistir ele na sua máquina? Como funciona o hardware, o binário, os protocolos? Como que tudo isso funciona? Ter essa curiosidade e entender vai também te ajudar a ter um pensamento mais lógico e a ser um programador melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like que isso ajuda muito. Se inscreve aí no canal que tem muito conteúdo de programação bem legal. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, valeu!